Hoje o assunto é o e-social. E afinal, o que é o e-social? O e-social é um sistema de registro feito pelo governo federal para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores. De forma padronizada e simplificada, esse sistema ele reduz custos e tempo na hora de executar todas as 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas que foi unificada nele. Guia de recolhimento da FGTS, o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, Relação Anual de Informações Sociais, Livro de Registros dos Empregados, Comunicação de Acidente de Trabalho, Comunicação de Dispensa, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Perfil Profissiográfico Previdenciário, Declaração do Imposto de Renda retido na fonte, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Quadro de Horário de Trabalho, Manual Normativo de Arquivos Digitais, Folha de Pagamento, Guia de Recolhimento da FGTS, e Guia da Previdência Social. O e-social ele é vinculado à Receita Federal, ao Ministério do Trabalho, ao INSS e à Caixa Econômica Federal. Ele é uma folha de pagamento digital vinculada ao software que as empresas já usam para executar a atividade atualmente. O e-social trata-se de um programa governamental que unificou em um sistema um único processo de fechamento de folha. Também vale ressaltar que o e-social ele não muda a legislação. Ele só tem como objetivo o maior controle, transparência e confiabilidade das informações. Periodicamente, essas empresas elas já enviam, no meio digital, as informações para a plataforma. Todos esses dados eles já são registrados, mas de outras formas, como o papel e as plataformas online separadas. O e-social, em operação no novo sistema, é só um caminho. Ele unifica tudo. Todos esses dados, obrigatoriamente, eles são enviados para o governo exclusivamente por meio do e-social. Como funciona o e-social para pequenas e médias empresas? O profissional do departamento pessoal ele envia as informações necessárias dos colaboradores. As informações devem ser admissão de desligamento, horas trabalhadas, alterações salariais e folha de pagamento. Cada evento ele tem um prazo de envio, conforme a sua natureza. Dado de admissão, por exemplo, ele tem que ser enviado até um dia anterior da sua admissão. A demissão, com até 10 dias antes. Dessa forma, evita que as instituições deixem de arrecadar valores aos quais fazem jus e driblem a legislação, recolhendo menos encargos do que originalmente deveria. Em relação aos microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, todo empregador que se enquadra e tenha um risco de 1 ou 2, conforme o laudo da sua própria comprovação, eles ficam dispensados de enviar para o e-social os laudos de programa de prevenção de risco ambiental e de programa de controle médico e de saúde ocupacional. Os microempreendedores individuais eles recebem diversas vantagens, como o pagamento de tributo simplificado, pagar menos tributos e terem outras vantagens. Micro e pequenas empresas podem optar pelo Simples Nacional e aproveitarem as diversas vantagens desse regime. Entre os principais benefícios desse regime está a burocracia e a carga tributária bem menor que os outros regimes tributários. O e-social tem como objetivo a desburocratização. Ele quer simplificar a prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, reduzindo a burocracia que as empresas têm. Em relação às penalidades, não existem novas multas, e sim aquelas que já existem. Tem alguns exemplos das multas caso tenha ausência de alguma informação que não cumpra o prazo. Por exemplo, o dado admissional, se não for com um prazo de até um dia antes da ingressão do colaborador, tem uma multa de até 3.000. E assim por diante. Nessa tabela tem alguns exemplos que vocês podem observar. O uso do e-social ele será obrigatório para pessoas jurídicas, incluindo MEI, e pessoas físicas que tenham empregados domésticos. Em relação ao microempreendedor, ele continua fazendo uso do CIMEI, que é um sistema de pagamento de tributos unificados, em valores fixos mensais. Para esse tipo de contribuinte, não tem qualquer tipo de mudança prevista. O e-social, ele traz algumas vantagens. Simplificação dos processos, ganho de produtividade, subsídio à geração de guias de recolhimento do FGTS e de demais tributos, registro imediato de novas informações como a contratação de empregado, integração, processos mais transparentes, menos burocracia, direitos trabalhistas e recuperação de dados.
Esse novo sistema ele consiste apenas em uma nova forma de conseguir a informação. Ele não se confunde com qualquer tipo de regime tributário diferenciado, porque ele já existe. Como já foi destacado, o e-social é resultado de um trabalho coletivo que reúne representantes de órgãos governamentais e das principais categorias econômicas do país. Para o trabalhador, ele tem mais garantia dos seus direitos, uma maior transparência sobre as informações do seu contrato de trabalho. No social também são registradas todas as informações sobre o pagamento efetuado, informação referente à condição de trabalho, características sobre o lugar que ele trabalha, as funções que ele desempenha, os tipos de risco que ele é exposto. No sistema tem um espaço diferenciado para quem vai preencher as informações referentes aos empregados domésticos e aos demais trabalhadores. Por fim, as principais exigências do e-social é a admissão e demissão, jornada de trabalho, alterações salariais, equiparação de benefícios, inclusão de estagiários e direitos trabalhistas.